Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Que Deus são 7 Espíritos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele se divide em 7 para fazer a obra dele. Mas ele, na verdade, é um só. E quando você... E Deus são 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus trabalham aqui na Terra. E Deus começou fazendo a sua obra de salvação, primeiramente usando o corpo físico de Deus Pai, que Moisés viu no monte. Moisés viu o corpo físico de Deus Pai no monte. Então o corpo físico de Deus Pai trabalhava com os 7 Espíritos para nos salvar. Quando Jesus veio, aí foi o segundo corpo de Deus. Aí você junta o corpo do Pai e o corpo de Cristo com os 7 Espíritos, dá 9. 9 que é a serpente. Quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, você está resumindo o Espírito Santo numa pessoa, os 7 Espíritos numa pessoa e os 2 corpos. Então, 7 Espíritos e 2 corpos, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira no hebraico. E o 9 também são 3, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, o Espírito Santo é um só. Os 7 Espíritos, quando eles não estão trabalhando, eles são um só, é o mesmo Espírito. Só que ele tem poder de dividir em 7. Então, quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, você está falando dos 7 Espíritos de Deus e dos 2 corpos. Agora eu vou ler com os irmãos, Salmo 23, versículo 1. Aqui diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante a presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entendeu? Salmo 23 está falando... O número 20 significa as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos e a igreja do Novo Testamento que guardou os 10 mandamentos. Duas igrejas que guardou os 10 mandamentos, 20. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 23. Esse é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, está dizendo que os mandamentos de Deus, a sabedoria de Deus, que é o pastor das igrejas. Porque lembrando, os 7 Espíritos é o Espírito Santo e os 2 corpos do Pai. Quando você fala Espírito Santo, você falou dos 7 Espíritos. Quando você fala o Pai e o Filho, você está falando do corpo de Jesus e do corpo de Deus. Entendeu? Agora, olha o que diz aqui no Evangelho de João. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Aqui, o pastor da igreja, que é a sabedoria de Deus, está falando para as duas igrejas, ó. E ele falando, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui Jesus está dizendo que aquele povo de antigamente e muitas religiões que pregam o evangelho para converter o povo, mas converte o povo com doutrinas falsas, usando o nome de Deus. E quando eles fazem isso, ele torna o povo 2 vezes mais filho do inferno do que eles próprios. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Cristão é só quem luta.